Fala galera, meu nome é Carlos Pereira Júnior. Eu sou Pedro Pereira. E você está no canal Non-Stop. E no vídeo dessa semana, mais uma vez, vamos falar sobre Falcão e Soldado Invernal. E agora é o episódio 3. O nome do episódio é Mercador do Poder. E nesse episódio, já começa com a propaganda do Conselho de Repatriação Global, que é mais conhecido como GRC. E Com a sigla em inglês, né? É. Em português é CR. É só muda o G e o C. Acho que é. Aí mostra um pouco sobre o que é mencionado nos dois primeiros episódios, sobre o Conselho de Repatriação Global, que ajuda e tal. Creio eu que isso é um conselho mundial e não só de alguns países, mas... É o mundo inteiro, não tava todas as bandeiras lá? Sim, é o mundo inteiro. Apareceu a bandeira do Brasil. E não mostra muita coisa, só dá um detalhamento do que eu já sabia, que é um Conselho de Repatriação Global para as pessoas que desapareceram. Eles ajudam a encontrar emprego, a encontrar casa, esses bagulho. Até é um abrigo, basicamente. Se você ver as zoeiras que tem no YouTube sobre as pessoas voltando do blip, é mais ou menos isso. As pessoas encontram os seus parceiros com outro parceiro lá, encontra pessoas que, se você morava sozinho, encontra pessoas morando na sua casa. É um negócio muito estranho. Imagina, 5 anos depois as pessoas voltam do nada. É uma coisa que aconteceu aqui depois de sei lá quantos anos que aconteceu isso. Né? Nesse episódio vemos o Capitão e o Lemar Hoskins. Agora eu lembrei o nome. Estrela Negra. É que eu não sabia o nome dele normal. Lá no primeiro e segundo vídeo, no segundo vídeo. Nem parece que só no segundo. Aí mostra eles indo atrás de uma pista, que é a pista onde passou o pessoal lá do Apátridas, naquela casa daquele casal, né? E abrigou eles lá e tal. E aí eles entram e tal, começam a fazer as investigações como militares, né? E aí tem um momento engraçado, se você quiser contar. Pode falar. Que é quando o novo capitão chega e começa a fazer uns interrogatórios. E o cara começa a falar... Que idioma que eles estão falando? Sei lá, Tá falando o idioma local lá daquele país, É. eu não lembro o nome do país. De novo. Tem até uma hora que o cara dá uma cusparada na cara do capitão. Daí ele fica puto. Aí ele pergunta quem que ele é primeiro, né? Não, ele fica puto depois que ele tá dando uma cusparada na cara. Aí ele pergunta, você sabe quem eu sou? Aí o cara fala assim, eu sei e eu não me importo, né? Acho que é. Assim, o cara não tá nem aí pra esse novo Capitão América, o pessoal tá cagando e andando pra esse cara. E aí esse cara provavelmente vai ficar mais puto mais pra frente. E a gente vê que esse Capitão América não impõe respeito nenhum, que nem o Steve Rogers tinha, né? Que quando ele chegava no lugar o pessoal já se cagava de medo. Esse cara aí é só um idiota com a roupa do Capitão América e o escudo, né? Então. O cara meio, eu acho que não impõe muito respeito aí porque virou uma piada, porque o Capitão América morreu, né? Foi declarado morto lá, se você ver o filme do Homem-Aranha. E o filme do Homem-Aranha sabe que a gente tá falando que ele foi meio que declarado morto junto com a Viúva e o Tony Stark que morreu no estalo. Enquanto isso, Bucky e Sam vão para a Alemanha, na cidade de Berlim, para conversarem com o Zemo. Chegando lá, eles vão na prisão, e aí como o Sam era vingador e o Bucky foi perdoado, lá e tal, eles conseguem chegar lá de boa, conversar e chega lá. Aí eles levam até o local onde está a cela, e aí o Bucky pede pro Sam ficar ali, enquanto ele vai lá conversar com o cara. Porque o Zemo não gosta de heróis, daí ele vai... Né? Imagina, um Vingador chegar lá, o cara não vai querer nem abrir a boca. Então aí ele vai, na sequência ele vai pra dentro da cela. Não dentro da cela. Você entendeu? Ele vai lá conversar com o Zemo. Isso, eles vão lá e começam a conversar. E aí quando o Bucky chega, ele começa a falar aquelas palavras de... Pra ativar o Soldado Invernal. E ativar o Soldado Invernal, aí o Bucky fala que esses dias já passaram, né? E aí ele só fala que tava fazendo aquilo pra ver a reação dele após ele estar desse jeito agora, no novo dele lá. E aí depois que ele vai lá pra dentro, eles conversam um pouco, aí vai o Sam e o Bucky estão conversando num galpão cheio de carro. E aí o Bucky começa a falar uns negócios lá, que supostamente algo tal. Aí o Sam começa a ficar preocupado com o que ele tá falando, porque provavelmente ele fez merda, e fez mesmo, em teoria. E aí ele começa a falar, enquanto ele vai falando, vai mostrando ele ajudando o Zemo a fugir da prisão. E aí nesse momento vai mostrando os bagulhos, vai falando, e quando ele vai falando, vai mostrando as cenas na tela.
Mas ele fez a rebelião lá dentro, o pessoal entra na porrada. Pros guardas se preocupar lá com a rebelião, né? Com a luta lá dos caras dos guardas, em vez de preocupar com o resto. E aí vai mostrando ele fugindo, aí ele fala que se todos os alarmes tocassem lá, ele podia se aproveitar daquilo. Aí depois disso, mostra o Zemo lá vestido de policial e ele vai andando junto com os policiais. E aí ele tá vestido de policial lá e ele vai junto com os policiais, enquanto o pessoal tá indo tudo lá pra conter as brigas, então todos os agentes foi tudo alocado pra conter aquilo lá. Enquanto isso ele já escapa por uma portinha e depois já mostra ele lá onde tá os dois lá de novo. E aí o Zemo chega, aí o Sam fica puto um pouco, aí eles começam a falar. E aí é assim que o Zemo sai da cadeia. Nós achou que nós aqui tava se perguntando como é que o Buck e o Sam ia soltar o cara mais perigoso do mundo. O Zemo explica pra ele os bagulho lá e tal, como que ele tem tudo aqueles negócios, os recursos dele lá. E aí ele fala que a família dele era da realeza, não sei o que ele era um barão e tudo mais. Aí só pra dar um nome pra ele, né? O nome clássico dele, né? Barão Zemo. Temos... Eu acho que são 2 referências, mas deve ter muito mais, mas 2 referências que a gente sabe, que é a cidade, né? Madripoor? Sei lá, Madripoor. Madripoor, sei lá. Que é uma cidade fictícia da HQ. E temos a referência do barzinho chamado Princess Bar. Bar da Princesa. Que, pelo que a gente sabe aqui, mais ou menos, ele é um lugar que já passou o Wolverine em algumas missões e o Nick Fury também passou por ali. E, se não me engano, também tem mais uma referência que é o Tigre Sorridente, que nada mais, nada menos, na fotinha do celular parece ser o Sam Wilson, só que ele tá disfarçado de Tigre Sorridente pra entrar em Madripoor. Sim, e o Buck está como soldado invernal, então ele está mudo nessa cena. E temos o Barão Zemo, e eles estão indo pra esse lugar pra se encontrar com a mulher lá. Com aquela mulherzinha lá que eu esqueci, anotar o nome dela. Eu não lembro o nome dela, pô. E aí eles vão se encontrar com a mulherzinha lá. Aí eles têm que fazer o teatrinho e tal, aí o Tigre Sorridente vai lá junto com o Zemo e o Soldado Invernal, e eles entram e o pessoal reconhece o Buck como Soldado Invernal. Aí até um maluco fala no filme, nossa, é o Soldado Invernal e tal. E aí acontecem uns negócios lá e aí o Zemo tem essa conversinha deles lá com o cara do bar, chega um cara assim falando que ele é bem-vindo lá também, o Zemo é bem-vindo naquele local. E aí tem um momento que o Zemo fala pro Buck atacar. Eles lutam com um monte de gente lá e... Aí o Buck dá uma de soldado invernal e desce o cacete em todo mundo. Deixa todo mundo ferrado lá. Aí eles conseguem entrar lá pra conversar com a mulherzinha lá em cima. Lá em cima eles começam as negociações, ele começa a perguntar sobre... Ele fala que vai deixar o soldado invernal lá. Então ela falar sobre o soro do super soldado que tá por aí, né, no caso. Sim. E aí temos... O momento tal, tá indo tudo de boa, tá dando certo, até que o Sam recebe uma ligação da sua irmã, a Sarah, e aí a mulher lá fala assim, atende no Viva Voz. Aí o cara já fica com a arma assim atrás do Sam, e aí ele coloca o Viva Voz, ele começa a conversar lá, tentando ver se a irmã dele consegue pegar lá o bagulho, né? Ele tá falando meio com código, até eu achei que ela ia entender e tudo mais, e não ia falar o nome dele, porém quando ela vai desligar o telefone, ela fala, depois eu te ligo, Sam. Aí ferrou tudo. Aí depois disso, começa os caras. Ela fala pra matar eles, aí começa a porradaria, aí eles começam a lutar, tudo mais. E começa a lutar e tal, porque a mulher fala pra matar eles. E aí um tiro vem lá de fora, em cheio, e acerta no peito pelas costas, e vai pelo peito. E mata a mulher. Finalmente a Sharon aparece quando eles estão do lado de fora. Do lado de fora ou é depois que acontece? Não, depois que ele sai de lá. E sai de lá, o pessoal começa a perseguir eles, aí começa um tiroteio lá no bagulho. E aí a Sharon mata os caras ali. E aí ela aparece mesmo na tela e fala que eles estão ficando seguros no lugar que ela tem ali. Que é a cidade alta. Mas depois a cidade baixa, ó. Aí acontece uns negócios lá e aí descobrindo que ela é traficante, né? Ela se tornou traficante, né? O meio que ela arrumou pra sobreviver enquanto ela está sendo procurada pelo governo. Aliás, os Vingadores deixaram ela de lado, cara. Pelo amor de Deus, cara. Mas provavelmente tem a questão do estalar e tudo mais. Eu creio que ela não desapareceu no estalar, no clipe lá, né? O governo dos Estados Unidos vê ela como inimiga de Estado depois que ela roubou o escudo e as asas pro Sam.
pra eles poderem proteger o Buck. Acho que eles deixaram ela de lado, agora eles precisam fazer aquele negócio de tentar fazer ela ganhar o perdão também, igual o Soldado Invernal. o próprio Sam falou que consegue o perdão pra ela se ela ajudar eles, sobre o bagulho do carinho e tudo mais. Aí tem um momento lá engraçado também que ela fala que os heróis são uma piada, não sei o que, aí que ele fala, os heróis são uma piada, aí o Zemo fala, você sabe que ele fala assim, você sabe que esse negócio de herói é uma piada, né? Aí o Zemo fala, ele tá começando a descobrir isso. E aí acontece o ele faz a negociação, aí ele fala o que ele acabou de falar aqui sobre conseguir perdão pra ela. E aí o Sam, Buck, Zemo e a Sharon, eles encontram o cara responsável pela criação daquele novo soro lá. Conseguiu fazer de novo, né, através de uma amostra de sangue. E aí o Buck, o Sam e o Zemo, eles vão para dentro do container enquanto a Sharon Carter fica do lado de fora. Nesse momento, eles começam a falar com ele. O nome dele é o Dr. Nickel, se eu não me engano. Acho que vem nos anos 80 não é desgraça. Aí eles encontram o cara responsável pela criação do soro, chamado Dr. Nickel. Se eu não me engano, é esse o nome. E aí eles começam a perguntar pra ele, eles começam a interrogá-lo para saber como é que foi feito aquilo. E aí ele explica que é através de uma amostra de sangue de uma cobaia. Ele fala, né? Que é o maluco lá que apareceu no outro lá, que era o super soldado, que era o Capitão América. O Isaiah Bradley lá. E aí eles vão interrogando, perguntando quantas quantidades. Ele vai falando que ele conseguiu otimizar e conseguiu fazer de forma discreta, que não precisa de músculo. Não precisa daquilo tudo que é o Capitão América quando ele virou lá, né? Que era uma magricela e virou um bombadão. Nossa, então se ele tomasse aquele soro hoje em dia, ele seria uma magricela forte. Ele seria uma magricela. Rapaz! Nossa, que bosta. Ia ser engraçado. Acho que é só uma bosta. Mas ia ser engraçado, imagina uma magricela segurando aquele escudo. Que aí isso também explica porque a Carly não é bombada e nem os outros super soldados lá também não são bombados, que nem deveriam ser, que nem o Capitão América e talvez o Bucky, que não é tão bombado que nem o Capitão América. Creio eu. Mas o Isaiah Bradley e o Bucky são bombados também. Mas não tanto que nem o Capitão América, que não. Aí nesse momento, enquanto eles estão conversando com ele lá, a Sharon tá lá do lado de fora tentando segurar os caçadores de recompensa, porque a cabeça deles estão valendo um prêmio ali, né? A mina lá que eles mataram colocou na cabeça deles um prêmio na cabeça de todo mundo lá. Creio que foi o Mercador do Poder, né? Se não me engano. Não foi. Ou foi alguém responsável. Foi a mulher que colocou. Mas a mulher tomou um tiro. Aí ela luta lá, ela luta bem pra caramba, mostra bem mais do que ela mostrou dela no Soldado Invernal. Acho que é só no Soldado Invernal e um pouquinho no Guerra Civil, que ela lutou um tiquinho assim com o Buck. Lutou nada, ela tomou um couro. E aí ela lutou pra caramba, parecia uma nova Viúva Negra, né? Poderia ser, né? Seria massa ver ela na nova formação dos Vingadores. E aí enquanto tá acontecendo isso lá fora, e lá dentro os dois interrogando o doutor, o Zemo vai andando por dentro do laboratório e ele encontra uma pistola. Uma pistola, né? E aí ele faz merda, eu acho, e mete uma bala no maluco, e quando a Sharon entra, ele mete uma bala no cara. Ele mete a bala no cara e daí os malucos já chegam tudo, um maluco com um míssil, lança um míssil no o cara lança um míssil no bagulho, explode tudo. Aí eles estão tentando fugir, aí tem aquela cena engraçada do trailer que tá o Buck e o Sam discutindo lá, se tipo, eu fui na frente, você tinha que me seguir, não, você tinha que ir pra esquerda, não sei o que. É aquela discussão. Sabe quem comanda, basicamente. E aí ele tava falando que todo filme de ação é assim, então o Sam se baseia em filme de ação pra fazer os seus passos. Após aquela cena lá em Madripoor, no porto, eles vão pro avião e vão pra outro lugar. E aí tem uma cena em que tá o Sam e o Buck conversando a respeito do escudo. Tá, eles estão falando sobre o escudo novamente. E aí, no momento, o Buck fala, o Sam fala sobre o escudo, que não devia ter mandado para uma pessoa, para o governo, que ele acha que ele deveria ser destruído.
ele sabe a importância do escudo e tudo mais, e ele fala que o escudo deveria sim ser destruído e não ter sido enviado para o governo que nem ele fez lá. Ele reconhece isso. E aí o Buck começa a falar que, depois que ele fala que tem que ser destruído, o Buck fala que o escudo representa muita coisa. De Capitão América. Né? Sim, e aí que o escudo representa muita coisa para muitas pessoas. Que no caso seria a esperança, né? Porque o mundo está ferrado ali. E aí tem um momento que o Buck fala que antes dele destruir aquele escudo, ele pretende usá-lo por um período. Então, Pegar pra ele, então. Então ele tem um interesse de, já que o Falcão não quis, ele tem um interesse de pegar o escudo e fazer o que deveria ser feito. Vai virar um Capitão América. Sim. E aí depois disso, o Zemo leva um lanchinho pra eles, e aí ele fala sobre a Carly, que ele não vê a hora de ficar cara a cara com a Carly. Daí corta. Carly e seus parceiros, eles, depois da cena lá do Falcão falando sobre o escudo e tudo mais, eles estão aí ela e um cara, mas é um cara que tá sempre com ela, e eles estão roubando um armazém do centro de repatriações lá. Deve ser em algum lugar, assim, uma sede local de algum lugar ali, né? E naquele momento estão todos os guardas amarrados e eles estão roubando, levando tudo ali, que aí eles dizem que os guardas falam uns negócios pra eles lá, e eles falam que os guardas não entendem. A Carly fala. Ah, falei errado. A Carly fala que eles não entendem aquilo, que eles tinham mantimentos para 6 meses. Aqui ela fala que eles estão apenas tentando sobreviver. Ah, esses vilãs são foda. Seria mais fácil arrumar um emprego, né? Se desse essa parte em preto e branco. Essa parte eu falei. Então aí eles vão no carro lá, e aí ela pede pra colocar o cinto, e aí nesse momento ela fala pra colocar o cinto rápido, e aí explode o fundo. Aí mata um monte de gente que tá lá dentro. E aí ele fala que tinha mais gente lá dentro, e não sei o que, e aí dá pra ver que ele não gostou muito do que ela fez. Buck, Sam e Zemo vão para Riga, na Letônia, para alguma coisa, provavelmente aonde o pessoal lá vai estar, né? Provavelmente a Carly e os seus aliados vão para aquele lugar, ou eles estão naquele lugar, eu não tenho certeza. Eu assisti esse episódio 2 vezes, mas eu não tenho certeza. Então eu não sei. Mas eles vão ali e tal, e aí ele começa a falar sobre os heróis, não sei o que cidades voam, não sei o que, coloca interessar e tudo mais. E aí ele fala no momento que fala, mas eu acho que vocês não vieram ver aqui o memorial. E aí ele vai no Sam. E aí nesse momento o Buck, antes de eles seguir, ele vê um negócio no chão, umas bolinhas. E aí ele fala que vai ver um negócio. Aí ele vai pegando em cada pontinha essas bolinhas. E tem umas escritas aí que a pessoa sabe, né? Umas escritas do Wakanda. E aí ele chega até um pedaço lá e ele. Até um pedaço até que ele questiona. Ele dá uma 360. E aí ele fala. Aí quando ele vira a última vez, de costa lá, aí ele fala que estava se perguntando quando é que eles iam aparecer. Aí ele vira e tem uma Dora Milaje lá. E ela fala que está ali pelo Zemo. E esse episódio acho que foi bem melhor que o outro. Senti falta dos trajes, né? Parece mais O Buck tava com o traje. Não, eu falo o Falcão. Dá mais para Sam Wilson e James Buchanan Barnes. Né? Tô zoando. Mas foi legal. O Sam Wilson não vai porque ele apareceu de traje. Foi bem legal esse episódio, foi um pouquinho melhor que o outro. Tá bem no nível pau a pau. Assim que eu já falei no episódio anterior, no retrasado, que tá bem melhor que em ação do que em ação. Parece que cada episódio aumenta mais a ação nas coisas. E aí eu vejo uma galera falando que WandaVision não é lá, essas coisas, é porque a pessoa acho que ou não entendeu ou abandonou a série no primeiro episódio. Mas a WandaVision, você tem que assistir do primeiro ao 8º episódio para você entender tudo exatamente. Lá não é uma sitcom, ele só finge ser uma sitcom dentro de uma série de ação. Mas a ação mesmo só tem no último episódio, de fato. E também é muito bom. Mas voltando aqui como Falcão Soldado Invernal, é uma série muito boa, creio eu que daqui pra frente vai ficar melhor. Eu já tô ansioso também para o filme da Viúva Negra, que vai ser lá no Disney Plus também. Creio eu que eu vou ter que assistir no Disney Plus, porque o cinema da minha cidade está fechado. Vai ter review no canal, obviamente. Óbvio. E vai ser o primeiro review. Eu tenho muita gente assistindo no bagulho, porque tipo, dá pra gente marcar, né? Vai ser o primeiro review
de filmes da Marvel aqui no canal. Creio eu que não sei como é que vai ficar, né, pós-pandemia. Eu não sei se posso falar essa palavra. Acho que pode ser. Mas muita gente falando. E creio eu que pós isso talvez possa ser lançado alguns filmes da Marvel tanto no Disney Plus quanto no cinema. Seria bom e seria ruim ao mesmo tempo. Por que bom? Bom porque se você não quiser ir no cinema, quiser assistir em casa e quiser assistir ali, você pode convidar uma galerinha para assistir e pagar aqueles R$ 69,90, se eu não me engano, que eu acho caro se você for assistir sozinho. Essa compensaria eu acho muito caro. Chamar uma galera e dividir esse valor, que vai dar bem mais barato que o cinema. Esse é o lado bom. O lado ruim é o preço. É óbvio que é o preço. E o lado ruim seria pros cinemas. Por quê? Porque isso ia encorajar outros estúdios que já tem plataformas de streaming, como Warner, como... Acho que é só a Warner mesmo. Tô zoando, a Warner, a Paramount, e eu acho que ia prejudicar um pouco o cinema e acabar matando alguns cinemas pequenos. Eu acho que deveria estrear só no cinema, mas isso não é pauta pra esse vídeo, beleza? A gente já falou metade do bagulho no final. Sim. Então é isso, essa série é muito boa, eu sei que ela vai ficar muito melhor mais pra frente, porque eu curto o episódio vai ser do caramba. E do Balacobaco. Do Balacobaco. Se você gostou, por favor, deixa o like. Se você for novo aqui, inscreva-se, ajuda muito. E ative a notificação no sino para... Como funciona essa porra de sistema? Você clica no botão de se inscrever, clica no sininho para ativar a notificação, para receber futuros vídeos ou lives, que a gente pretende fazer live aqui de outras coisas, não só de reviews. O canal mais pra frente vai ter novamente sketches, a gente está planejando o retorno de sketches, né, fiz 13, mas vai ter constante, a gente está preparando uma microsérie pro canal. Não vai ser uma série com orçamento muito bom, porque a gente não tem orçamento, mas a gente vai fazer uma coisa caprichada, beleza? Na história e no vídeo. E é isso, inscreva-se, deixa like, compartilhe esse vídeo e comente aqui embaixo o que você achou do episódio e desse vídeo. E a gente vai ficando aqui até a semana que vem, talvez antes do esperado. Esse vídeo vai sair numa quarta-feira, infelizmente, a gente está com um pouco de atraso por causa de alguns dos acontecimentos que tem dentro aqui de casa que não permite que a gente grave, ou quando a gente grava não tem como editar por causa das coisas que aconteceram nessas 2 semanas. Então, essa próxima semana eu não prometo, mas eu vou torcer para conseguir gravar na sexta, postar no sábado e voltar a postar que nem no primeiro e segundo episódio. Não, pô. Primeiro e segundo foi mais. Na verdade, esse é o terceiro, como que é o primeiro e o segundo? Não, o primeiro. Não, o WandaVision também, né? Postou atrasado por causa desse negócio. Postou a série inteira atrasada, né? Postou tipo na 8ª semana já. A gente vai ficando por aqui e é isso aí. Valeu, fui.